Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto super importante. Eu ouvi uma expressão essa semana numa palestra e achei fantástica. Nós somos sócio majoritário da nossa própria vida. Que legal isso! Tu já parou pra pensar que o sócio majoritário ele não manda em tudo, mas ele manda em boa parte, se não quase tudo. Tem coisas na tua vida que tu não tem o controle sobre elas. Por exemplo, tu não pode controlar o clima. Tu planejou uma viagem, tu queria ir pra praia, mas tu não tem como controlar o clima nessa tua viagem. Mas existem muitas coisas na tua vida que tu pode controlar. E sabe que a maior parte das coisas da nossa vida estão sob nosso controle. Inclusive coisas que a gente às vezes pensa que não. Por exemplo, traumas do passado. A gente pensa, eu tenho traumas da forma como eu fui criado. Passei por situações difíceis. Passei por situações bem impactantes. Isso me causaram alguns traumas. Sabe que até sobre isso a gente tem controle. Talvez você não tenha controle sozinho, mas pode buscar uma terapia, pode buscar uma ajuda, e isso vai, com certeza, te dar essa condição. Então, como eu disse, nós somos sócios majoritários. A gente não consegue controlar 100%, mas a gente consegue controlar muita, mas muita coisa. E aqui, só abrindo um parênteses nessa questão de ser sócio majoritário, entra a importância das nossas escolhas. Muitas vezes a gente passa por situações que aparentemente nos tiram o controle porque a gente faz escolhas erradas. Mas se nós tivermos atenção às nossas escolhas, já que a escolha, né, eu tenho poder sobre ela, porque é a minha escolha, se eu escolher corretamente, eu evito muitas das coisas que eu não terei controle futuramente. Então, se a gente for parar para pensar, o livre-arbítrio, que é um presente de Deus, ele nos dá essa condição de sermos aqueles que controlam em relação à nossa própria vida muita coisa. Então, essa questão de ser sócio majoritário, ela é importante e tu precisa te entender como isso. Como sócio majoritário, aquele que tem o controle, aquele que detém as decisões sobre a própria vida. E aqui entra um conselho interessante, que é o conselho de Sócrates. Sócrates disse assim, uma das frases mais famosas da filosofia: conhece-te a ti mesmo, né? Ou então conhece-te, né? E quando ele fala assim para nós nos conhecermos, é importante, porque daí você vai ter esse processo de se conhecer, é o processo mais incrível da sua vida. Sabe, você saber quem você é, você te conhecer, você vai se apaixonar por você. E isso é um processo que dura a vida toda. Não pense que porque você já está com 30 anos, que você já se conhece. Porque você vai passar por situações e você vai tomar algumas posições, você vai tomar algumas escolhas que talvez tu nunca imaginaria que você fizesse. Eu tinha um professor na faculdade, quando eu cursava psicologia, um professor de filosofia, que ele dizia assim: todos nós somos capazes de matar. Às vezes o que nos falta é a oportunidade ou a condição para tal. Por exemplo, para salvar a própria vida, ou para salvar a vida de alguém que você ama. Isso me fez pensar, porque essa questão é importante a gente se conhecer. Então, se conhecer é um processo importante para que você viva bem. Quando você busca esse processo, você vai conseguir entender mais coisas sobre quem você é, e aí você vai ver que em muitas situações você é até mais forte do que imaginava, você é mais inteligente às vezes do que imaginava, ou não, você é mais fraco do que imaginava. E isso é bom, porque daí se você se percebe mais fraco, tu vai lutar para ser mais forte. Se tu te percebe que fez uma escolha errada, tu vai lutar para na próxima fazer uma escolha certa. E aí justamente isso, essa questão do lutar para melhorar. Quando a gente se conhece, a gente deve fazer um processo interessante na nossa vida, que é se avaliar. Nós não podemos ter a chamada, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Porque isso é burrice a gente pensar assim, sabe por quê? Porque tu não é a mesma pessoa, nem a mesma pessoa de ontem. Ainda mais se tu já tem aí uma certa experiência, tu não é a mesma pessoa da tua adolescência. Tu não é a mesma pessoa da semana passada, porque as nossas experiências, elas nos transformam, elas nos modificam. Então, por exemplo, se tu sabe que tu mente, por exemplo, assume que tu mente, te conhece, eu sou um mentiroso. E já que tu é o sócio majoritário da tua vida, decide não mentir mais. Entende? Eu sou um mulherengo. Tu sabe que ser mulherengo não é legal. Ainda mais que tu é comprometido com alguém, pior ainda, sabe? E aí assim tu pensa: bom, eu tenho esse defeito, isso é um defeito de caráter, viu, gente? Bom, eu tenho esse defeito, então eu vou lutar para não ser mais assim. Talvez você tá sempre sem dinheiro, e tu entende que é ruim ficar sem dinheiro, é ruimzinho ficar sem dinheiro. Então tu para e pensa assim: bom, o que eu tô fazendo de errado? Tu te conhece primeiro, eu não consigo controlar meus gastos. Aí tu te avalia, o que eu tô fazendo de errado? E agora tu age em prol de melhorar essa situação, para que você não viva a sua vida sempre sem dinheiro, porque é ruim viver sem dinheiro.
Então, por exemplo, talvez você tá roubando aí pequenas coisas, mexendo naquilo que não é teu. E talvez não é só coisas, entende? Pode ser sentimentos, entendeu? Você tá mexendo em coisas aí que não são tuas. Para com isso. Primeiro te entende, bom, eu tô fazendo, não há problemas. O problema é você continuar no erro. Entende? Agora tu te entendeu. Bom, eu faço isso, me avaliei, me conheço, eu faço isso, busca melhorar. Sabe que seria legal? A nossa lista de defeitos ao longo da nossa vida, ela ir diminuindo. E a nossa lista de qualidades, ela ir aumentando. Por que isso muitas vezes não acontece? Porque a gente não se conhece. A gente não quer se conhecer. O problema é que não se conhecer gera problemas pra gente e pros outros. Gera sofrimento pra gente e pros outros. A nossa vida podia ser muito mais intensa, muito mais feliz se nós nos conhecêssemos, sabe? Soubéssemos as nossas limitações, agíssemos para corrigir aquilo que não é bom e para intensificar aquilo que é. Gente, esse é um vídeo importante, sabe? Depois que você assistir, assiste ele mais de uma vez, reflete sobre esse assunto, compartilha esse assunto, fala para as pessoas sobre esse assunto, porque tem um monte de gente por aí que tá sofrendo porque não se conhece. Porque se conhecesse, conseguiria entrar em contato com o pior de si. E sabe o que as pessoas fariam? Buscariam melhorar. E aí, para buscar melhorar, tem diversas formas. Tu pode buscar a Deus, é um bom caminho para você melhorar. Tu pode buscar decidir fazer diferente, é um caminho para você melhorar. Tu pode tentar consertar erros que você já cometeu no passado, principalmente com pessoas que você amava ou que te amavam. Isso é um meio de melhorar também. Então é importante, para que a sua vida não seja pequena. Benjamin Disraeli dizia que a nossa vida é muito curta para ser pequena. Então não transforma a tua existência numa existência chula, numa existência sem significado, sem sentido nenhum. O importante é que você se conheça, que você se avalie e que você possa melhorar, tá bom? Um grande beijo pra você e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!